Olá! Quando nós olhamos para esses aparelhos fabricados no século XX, desde a visão de 2022, nos falta com certeza a percepção de que, naquela época, as indústrias fabricavam esses equipamentos e possuíam toda a instrumentação necessária para o alinhamento desses instrumentos nos laboratórios das indústrias. Bom, quando a gente fala em alinhamento, e aqui especificamente eu estou falando de rádio, mas eu poderia estar falando de televisão, ou qualquer outro equipamento fabricado nesse período que usava radiofrequência, eles eram dotados de transformadores ou bobinas que tinham núcleos de ferrite, ou mesmo autossustentados, como esses dois aqui de FM desse rádio, que não tem núcleo, mas que demandam calibragem também, ou alinhamento. Mas quando a gente volta o nosso pensamento para aquela época, as indústrias tinham equipamentos, tinham instrumentação. Assim como este gerador de varredura Meguro, como este sweep osciloscópio Meguro, ou como este gerador de RF. Esses instrumentos são de linha industrial, daquela época. Porém, esses instrumentos eles eram praticamente inacessíveis para a imensa maioria das oficinas eletrônicas. E o que justificaria uma oficina de eletrônica comprar um instrumento desse nível? Praticamente não há justificativa, não tem porquê as oficinas comprarem esses instrumentos nessa época. Eles custavam absurdamente caros, muito, muito caros. Mesmo hoje esses instrumentos ainda são caros. Bom, então como que as oficinas eletrônicas faziam o alinhamento dos rádios? Vamos pegar o exemplo dos rádios. Simplesmente elas não faziam porque não era necessário. Se você está falando dos anos 1980, ou até arrisco dizer 1990, esses aparelhos eram praticamente novos. Esse aparelho que está aqui na bancada foi fabricado nos anos 1970, próximo de meados de 1970, mais ou menos entre 73 a 75, até mais ou menos 81, 82, que se tem notícia. Se nós estivermos em 1980, esse aparelho teria menos de 10 anos. Para aquela época, isso era normal. Esses aparelhos eram fabricados para durar. Hoje em dia, se você falar num aparelho de 10 anos, praticamente ele já virou sucata há muito tempo. Imagine o seu smartphone com 10 anos de idade. Bom, ele já foi para o lixo eletrônico já há bastante tempo. Mas em 2022 nós vivemos um outro contexto, o contexto da obsolescência, o contexto do lixo eletrônico. Praticamente esse contexto é novo ou recente, é da nossa época. Mas então, como que os técnicos em eletrônica, e mesmo os grandes técnicos em eletrônica, fariam o alinhamento de um rádio como esse, caso fosse necessário, né? Suponha que, infelizmente, o proprietário abriu a tampa do rádio, o rádio é praticamente novo, ele foi fabricado em 1975 e nós estamos em 1980. Aí ele vai para a eletrônica e a eletrônica precisa fazer o alinhamento. Bom, os grandes técnicos do passado desenvolveram de ouvido a percepção de aplicar um sinal modulado normalmente em 1 kHz e ajustar aí de ouvido, né, conseguindo a melhor resposta de áudio possível em 1 kHz. Mas isso é pouquíssimo provável que fosse possível nesse rádio, pela complexidade do circuito dele. Ou em alguns outros grandes rádios que existiam na época, como Sony, Panasonic, e outros anteriores que também existiam nessa época, como Hammarlund, Grundig e outros, enfim. Se você gosta de rádios antigos, basta pesquisar. Bom, mas em 2022 nós corremos o risco de sermos tentados a pensar que é possível fazer calibragem de ouvido em rádios clássicos. Eu posso ainda citar como exemplo o nosso B470.
Mesmo ele que tem menos bobinas do que o B481, simplesmente porque não tem a faixa de FM, ainda ele tem várias bobinas aqui que precisam ser alinhadas. Eu supor que eu posso injetar algum sinal de RF nesse rádio e fazer um alinhamento de ouvido, bom, isto beira a impossibilidade. Primeiro porque isso seria uma percepção totalmente subjetiva. Talvez aquele ajuste do apito ou do sinal de 1 kHz feito pelo meu ouvido não seja a mesma percepção do proprietário. Bom, então isso, no mínimo, não é profissional. Seria uma forma de tentar resolver um problema. E hoje eu vou compartilhar com vocês, nesse breve vídeo, um problema que é muito raro acontecer, mas que em 2022, depois de mais de 40 anos, pode acontecer. Vamos lá então. Esse rádio pertence ao Jaime, lá de Belo Horizonte, ele é um rádio escuta. Esse rádio sofreu uma modificação no passado, com a troca da antena de ferrite de ondas médias, com a troca de algumas bobinas e com adição de filtro para deixá-lo mais seletivo em amplitude modulada. O que a gente acabou descobrindo aqui, eu vou compartilhar com vocês. Imaginem que eu fosse fazer a calibragem desse rádio de ouvido. Só que eu não fiz isso. Eu estou aqui injetando 10.7 MHz com o gerador de varredura, exatamente na entrada do canal de FI de FM, e eu estou capturando esse sinal lá no Sweep Scope. Se você ainda não viu esse procedimento, procure aí nas playlists do canal. Existem vídeos de como fazer a calibragem desse rádio em FM, que é o que eu estou fazendo aqui. Então o que eu faço? Eu preciso encontrar o sinal lá na tela do Sweep. Eu estou injetando 10.7 e preciso encontrar o sinal. Então eu vou nas bobinas de FM do rádio e eu vou fazer a calibragem. Mas olha o que aconteceu aqui. Eu vou tentar mostrar ao mesmo tempo para vocês. Eu estava ajustando o núcleo dessa bobina, fazendo exatamente isso. E olha lá na tela do Sweep. Vamos ver se é visível para vocês. Deixa eu fazer voltar aqui. Eu tenho que fazer o sinal voltar para vocês verem. Eu estou batendo na bobina. Voltou. Olha só. Esse é o sinal que eu estou buscando. Eu vou ajustar as outras bobinas para vocês entenderem o que acontece. Ó. Olha o mau contato aparecendo aí. Vamos lá, eu vou tentar... Bom, não tem como ajustar, eu tenho que mostrar para vocês o defeito. Olha só, o sinal que eu espero é exatamente esse que vocês veem na tela. O sinal vem aqui, faz essa curva. Se você não viu esse sinal ainda, você vai olhar no manual do serviço desse equipamento e você vai ver que lá explica que eu tenho que encontrar a curva de Gauss, que é exatamente isso aqui, porém não é esse desenho. Ela tem um vale aqui no meio. Mas olha o que acontece, eu vou tentar mostrar agora, quando eu tento ajustar essa bobina aqui, exatamente essa aqui. Aqui eu tenho primeira bobina de FI de FM, segunda bobina de FI de FM, terceira bobina de FI de FM, quarta bobina de FI de FM. Olha só, eu vou pegar isso aqui, que é uma chave um cabo plástico, e vou dar umas batidinhas no corpo aqui da bobina. Olhem lá na tela. Olha lá, o sinal sumindo. Vou ver se eu consigo fazer sumir o sinal. Ó, sumiu, ok? O sinal sumiu. Será que o rádio parou de funcionar? Vamos ver? Vamos tirar o sinal do gerador. Ele tá sem antena. Ó, não sintoniza mais nada. O rádio morreu. Morreu completamente. Vamos ver se ele volta. Bom, vamos ser mais profissionais.
Vamos deixar aqui embaixo. Injetar de novo o sinal de gerador. Olha lá, o sinal não tá lá. Vamos ver se eu faço ele voltar. Voltou. Ok. Vamos ver se sintoniza alguma coisa agora. Ó. Ó. Eu vou dar umas batidinhas de novo na bobina. Ó. Bom, este defeito é interno na bobina. O defeito é dentro da bobina de FI. Agora, como achar esse defeito? Como encontrá-lo sem o equipamento? Sem estar injetando o sinal de varredura e fazendo a leitura no sweep. É praticamente muito difícil, pelo menos. Não vou falar impossível, é muito difícil. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês o seguinte: a calibragem de ouvido é muito provavelmente impossível, pelo menos em FM. Então, finalizo esse vídeo dizendo o seguinte: se você é proprietário de um rádio como esse, um aparelho clássico, não mexa nas bobinas. Essa é a maior mensagem desse vídeo rápido de hoje. Não mexa. Você pode abrir o seu rádio e observar o que ele tem por dentro, seja qual for o rádio, não importa se é um como esse, um Philco Transglobe, ou se é um motorrádio, ou se é um Sony, se é um Sharp, seja o equipamento que for. Não tente fazer a calibragem de ouvido, porque ela é simplesmente impossível à luz da engenharia que desenvolveu esses instrumentos, esses equipamentos, lá no período de ouro da eletrônica clássica, que é o século XX. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e obrigado.